Essa é uma das histórias com Yogananda. O Dr. Lewis ele alcançou uma elevação espiritual tão grande, já no final de sua vida, quando Yogananda já não estava mais aqui, ele comprou uma residência rural em que ele permanecia 3 dias da semana em meditação, em uma casinha. Ele fechava tudo e ficava ali em jejum e meditação profunda. Ele alcançou uma elevação tão grande que no final de sua vida, em seu Mahasamadhi, a própria Mildred, sua esposa, ela contou que eles estavam no hospital e ele então, já idoso, ele pediu a ela que a ajudasse para arrumar, para que ele ficasse sentado para uma prática de meditação. Marcelo Gonçalves, sou evangélico e gosto demais do Yogananda. Que maravilha, Marcelo! Seja bem-vindo, querido. E ela então ele na verdade pediu a ela que o ajudasse a colocar uma almofada para que ele pudesse sentar na postura, né, de yoga, isso na cama, para meditar. E ela então o ajudou, colocou ali um travesseiro, ele sentou, se ergueu na cama, e ela pensou que seria uma meditação comum, uma meditação como muitas vezes ao longo dos anos eles sempre praticavam. Segundo a própria Mildred, após alguns minutos, ela de olhos fechados, sentada ao lado do doutor, ela escutou uma espécie de explosão dentro do quarto do hospital. Ela abriu os olhos assustada e disse que o quarto inteiro estava cheio de luz, o quarto todo era luminoso. Ela olhou para o lado onde estava o seu esposo, né, o seu grande esposo, discípulo de Yogananda, ela também foi discípula, e ela disse que, como isso porque o Dr. Lewis ele tinha uma admiração muito grande pelo mestre de Yogananda, Sri Yukteswar. Apesar de Yogananda ser o mestre dele, né, o guru preceptor, ele admirava muito a Sri Yukteswar e tinha Sri Yukteswar como também um grande mestre. Talvez, muito provavelmente, em alguma existência passada, tenha sido ele discípulo de Sri Yukteswar, por isso a devoção a Sri Yukteswar. E a Mildred, quando olha para o lado, ela não viu o rosto do doutor, mas era o rosto de Sri Yukteswar, cheio de luz. Os olhos do doutor saíam faíscas de luz. Luz azul saíam dos olhos do doutor, segundo o depoimento da própria Mildred. E ela ficou tão maravilhada, isso foi o Mahasamadhi do Dr. Lewis, ou seja, a morte física, ali ele morreu. Mahasamadhi, ela não parava de falar depois disso. Que bênção, ela ficava repetindo, que bênção presenciar uma morte como essa. Que bênção presenciar uma morte como essa. Ela não parava de repetir. Que bênção presenciar uma morte como essa. O próprio Swami Sri Yukteswar veio buscar o seu discípulo, discípulo do discípulo. Discípulo de Yogananda, discípulo de Sri Yukteswar. Várias outras histórias são contadas, são narradas nessas duas obras. Inclusive há um momento também em que eles hospedaram Yogananda. No começo da chegada de Yogananda aos Estados Unidos, ele foi hospedado na casa dos Lewis. E existe um momento em que o doutor estava na cozinha, Yogananda estava em um quarto da residência, e na cozinha o doutor viu uma luz muito forte na cozinha. A cozinha, de repente, do nada, se tornou cheia de uma luz misteriosa. Mais tarde, Yogananda veio a ele pedir desculpas. Disse a ele: doutor, aquela luz que o senhor viu na cozinha é porque eu estava muito em Deus. Eu estava tão impregnado de Deus no quarto que essa luz, sem querer, apareceu na cozinha. Aquela luz que o senhor viu na cozinha. Existem muitos relatos, impossível de contar todos aqui.